Bom, e nós voltamos a falar agora sobre o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade da liberação de missas e cultos presenciais. Temos um convidado agora, vamos conversar com o jurista Ricardo Peac Braga. Tudo bem, doutor Ricardo? Seja bem-vindo, obrigado pela presença aqui no programa. Boa noite ao senhor. Boa noite, prazer estar aqui. Doutor, o julgamento foi encerrado há pouco, pelo menos essa primeira parte, né? Vai ser retomado na sessão de amanhã ainda. Nós tivemos o voto do ministro Gilmar Mendes, ele foi contrário à liberação das missas e cultos presenciais, falou em agenda política negacionista, falou em omissão do governo federal. Queria a avaliação do senhor a respeito do voto do ministro Gilmar Mendes. O próprio resumo que você fez do voto mostra que não foi um voto jurídico, né? Foi um voto mais voltado para argumentos de ordem não jurídica do que jurídica, né? A Constituição ela é muito clara em garantir a liberdade de culto, em garantir a realização dos cultos presenciais, quando a doutrina e a liturgia daquela religião específica assim o exige, e, portanto, se valeu de princípios genéricos, como direito à vida, direito à saúde, como se a proteção desses princípios exigisse o afastamento de uma garantia constitucional, né? Guilherme Fiuza, sua pergunta ao doutor Ricardo Peac Braga. Fiuza. Pois é, doutor, boa noite. Nós estamos num terreno movediço, né, em termos do direito, né, e a forma de exercer o direito, por uma razão muito simples. Os dados que indicariam, que resguardariam a segurança sanitária não existem. Não existem as referências precisas sobre as formas de convivência dentro desse flagelo que nós estamos. Então, o certo seria ter uma entidade, uma autoridade sanitária regulando para cada país, provavelmente. Isso nós não temos aqui. Então, a pergunta ao senhor é, se fosse se o país estivesse sob uma nuvem radioativa, você não poderia liberar qualquer tipo, né, de atividade ao ar livre ou que as pessoas precisassem se deslocar, porque estaria sobreposto àquele problema ambiental. Nesse caso, como nós fazemos para suprir a falta de referência sobre o que seria a verdadeira segurança sanitária para poder aplicar o direito? Veja, a Constituição ela tem mecanismos, instrumentos para situações de extrema calamidade como essa que você citou, de radioatividade ou de pandemia, como a que estamos vivendo. Essa situação é o estado de sítio. Então, no caso de uma situação de extrema gravidade que exija o afastamento dos direitos e garantias constitucionais, a própria Constituição dá o remédio, né? O presidente decreta o estado de sítio, submete ao Congresso, que vai delimitar quais são as suspensões de garantias que serão aplicadas ou não. O que não se pode aceitar é que, como você bem colocou, sem que haja um consenso científico, porque não há divergências de opiniões, há posições dos mais diversos especialistas em sentido diverso e dos vários países também, com políticas divergentes, sem que haja nada disso, se possa simplesmente fazer letra morta da Constituição sem seguir seus próprios procedimentos, né? Isso é muito grave e abre um precedente muito ruim. Augusto Nunes. Mas, doutor, em alguma circunstância, um decreto de um prefeito ou governador pode prevalecer sobre um direito constitucional como é esse? Jamais, jamais. Como eu disse, a Constituição só aceita o afastamento dos direitos e garantias individuais numa situação de estado de sítio, e que não é o que nós estamos vivendo. Isso tem um procedimento a ser observado, né? Isso jamais poderia ser delegado para prefeitos, governadores, né? Mas, infelizmente, nós estamos num momento do jurídico no Brasil, principalmente, mas não só aqui, acho que no mundo todo, em que os textos das constituições estão sendo absolutamente desprezados em nome de sopesamento de princípios, que muitas vezes são genéricos e vagos, e que dão às Supremas Cortes poderes gigantescos para definir, naquele momento, qual é o princípio que será aplicado. Isso gera uma insegurança jurídica e gera um superpoder para as Supremas Cortes, né? É o que se chama hoje de juristocracia.
né, o mundo, as democracias estão sendo substituídas por juristocracias, pois os supremos tribunais federais dos vários países, as supremas cortes, acabam tendo o poder final de decidir, nesse sopesamento de princípios genéricos, o que tem que se fazer a cada momento, e o texto em si constitucional não serve mais para nada. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé? Pois é, doutor Ricardo, a gente vê que, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a Constituição é bem pequena, mínima, né, objetiva, existe espaço para a chamada reinterpretação, né, da Suprema Corte. Mas agora aqui no Brasil, com a Constituição tão grande, um compêndio, né, descendo a detalhes e tal, eu acho que reinterpretar ou ir além da Constituição é um sacrilégio, né? E isso não é novidade. Os prefeitos estão sofrendo isso há muito tempo, com juízes e Ministério Público, né, nos municípios que definem onde deve ficar um posto de saúde, um ponto de ônibus, porque o Ministério Público aciona e o juiz manda o prefeito definir. Isso é antigo. Eu até perguntei para o ex-presidente do Supremo sobre essa situação. Ele diz, leia a Constituição porque está tudo ali. A Constituição, doutor Ricardo, dá mesmo esses poderes aos juízes, aos desembargadores e aos ministros do Supremo a agirem desta forma? Então, a nossa Constituição, ela é uma Constituição, como você bem colocou, muito ampla, muito vasta, e contém princípios das mais variadas ordens. Você pode, através de princípios, defender soluções absolutamente opostas, né? Porque elas são abertas demais e vagas demais. Isso dá aos tribunais, na hora de sopesar os princípios, uma discricionariedade enorme, né? Isso é uma coisa que está acontecendo mundialmente com o inchaço das constituições, em que dentro da Constituição você encontra tudo. É o que se chama de, o próprio ministro Barroso usou essa expressão, de constitucionalização da vida. Tudo, até o ato de tomar um banho, de tomar café da manhã, tem algum aspecto constitucional que, se a Suprema Corte quiser intervir e ver ali alguma inconstitucionalidade, ela vai ver, porque tudo, em última análise, pode ser reduzido à Constituição, em razão desse excessivo apego a princípios genéricos e vagos. Muito bem, nós conversamos aqui com o Dr. Ricardo Peac Braga,